Nunes e Boulos deixam Marçal para trás e vão disputar o segundo turno das eleições de São Paulo. O atual prefeito teve 29,48% dos votos válidos. O candidato do PSOL chegou a 29,07%. Pablo Marçal ficou fora da disputa, com 28,14% dos votos. A disputa para a Prefeitura de São Paulo terá segundo turno entre os candidatos Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. A definição foi confirmada por volta das 21 horas. Com mais de 99% das urnas apuradas, Nunes contabilizou 29,48% dos votos válidos. O candidato do PSOL ficou em segundo lugar com 29,7% da preferência dos eleitores. Pablo Marçal deixou a disputa para o segundo turno indefinida na maior parte da apuração, mas com 28,14% dos votos válidos, não avançou na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Com o cenário eleitoral já definido, Tabata Amaral, do PSB, tinha 9,91%, José Luiz da Atena, do PSDB, 1,84%, Marina Helena, do Novo, 1,38%, Ricardo Senesi, do UP, 0,09%, Altino Prazeres, do PSTU, 0,05% e João Pimenta, do PCO, com 0,02%. É muito estranha o fato de que a diferença entre os três foi muito pequena, né? O fato também de Pablo Marçal ter começado as eleições com apenas 4 a 5% das intenções de votos e depois terminar com um pouco mais de 28% dos votos, o que é, de certa forma, admirável. Mas a diferença foi muito pequena, chega a causar uma certa estranheza, né? O resultado das eleições lá em São Paulo, ele trouxe o cenário que a gente, de alguma forma, esperava pela situação que envolvia os três principais candidatos. Um centro-esquerda, que eu não vou dizer que o Ricardo Nunes seja um direitista ou centro-direita, que ele não é. Não. Ao meu ver, ele não é. Nós tínhamos aí o Boulos e tinha o Marçal, que veio surfando na onda no período dessa eleição, colocando todo mundo no bolso, colocando até a imprensa no bolso, criando vários embates com a imprensa e com os candidatos. E aí você chega numa situação que aí você fica em dúvida, mas o resultado que está em pauta são esses. 29,48% o Ricardo Nunes, 29,7% o Guilherme Boulos e 28,14% o Pablo Marçal. Ou seja, a eleição estava praticamente, até os últimos momentos, tendo a possibilidade de ter o Marçal na disputa no segundo turno. E aí eu tenho falado muito sobre questões políticas, no sentido, quando eu converso com algumas pessoas ligadas à política, que às vezes o político ele se perde. Ele perde um mandato, ele perde uma história política por, às vezes, tomar decisões erradas no momento errado e se colocar exposto da forma que o Pablo andou se colocando na última semana. Nós tivemos aí a questão que eu achei que foi crucial para a questão da divulgação de um exame que não ia influenciar em nada a situação do Guilherme Boulos, se ele é ou não, ou foi ou não usuário de drogas. Ele vem atrás de um atestado médico, de um médico também que já morreu e não tem direito de se defender, e coloca isso em pauta, e daí, colocando isso em pauta, já virou alvo também do Alexandre de Moraes, a possibilidade de estar deixando o Pablo também inelegível por 8 anos. Ou seja, o político ele não pode se perder. Qual é a pauta real que interessa à sociedade? É as propostas de governo, é a defesa do que é correto, é a melhoria de vida da sociedade mais carente, ok. Mas a lacração, às vezes, coloca em jogo uma campanha que se consideraria como uma campanha positiva e com possibilidade de crescimento para outros cargos, e nós tivemos esse cenário. Guilherme Boulos junto com Ricardo Nunes no segundo tempo. E ontem o Pablo Marçal
falou que apoiaria o Guilherme Boulos se o Bolsonaro, o Ricardo Nunes e o Tarcísio pedissem desculpa a ele. Caso contrário, vote no Boulos. Ou seja, aí a gente volta atrás e fala, ele estava defendendo o que mesmo? Ele era um camuflado da esquerda? Porque, velho, você se dizer tão defensor da liberdade, da democracia, do comércio livre, da sociedade se livrar da prisão ideológica, financeira, e aí na hora que você tem que dar um passo atrás e ser humilde e dizer assim, não, quem votou em mim, vote nesse aqui que é o menos pior. Não, ele fala, vota no Guilherme Boulos. O político, às vezes, ele se perde assim, achando que aquela decisão dele vai ser errada. Se nós tivéssemos o Centrão apoiando o Bolsonaro na última eleição e não tivesse lavado as mãos e mandado votar no Lula, nós estaríamos livres do Lula hoje, que teve uma diferença também pequena no segundo turno de Bolsonaro e Lula. O Bolsonaro, em relação ao Pablo Marçal, você tem toda a razão, porque aquela divulgação dessa nota falsa, né, desse exame falso, acabou com a sua possibilidade, mas também uma coisa que me chama muita atenção é o fato de que o Malafaia fez uma manifestação, várias manifestações essa semana. O Malafaia foi bem polêmico em relação às suas palavras, não simplesmente criticando e chamando de covarde e de que tipo de líder é esse com relação ao Bolsonaro, mas também se vangloriou na sua própria igreja dizendo que o Marçal não chegou ao segundo turno graças aos vídeos que ele fez. O que Malafaia está defendendo? Quem Malafaia está defendendo? Porque ele, numa das reportagens ele falou que Bolsonaro era covarde, que estava em cima do muro, mesmo apoiando o Ricardo Nunes, disse que se no eventual segundo turno apoiaria o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal era um cara inteligente. Existe um problema por detrás do Pablo e do Malafaia que não está nos nossos olhos. Alguma coisa muito maior do que realmente a gente sabe. Porque é um ódio pelo Marçal que transcende a raiva da esquerda, inclusive, né? Transcende até a raiva dos próprios jornalistas. O que Malafaia tem tentado fazer com a campanha do Marçal, e conseguiu, e criticando o próprio Bolsonaro por, eventualmente, no segundo turno, apoiar o Pablo Marçal. O que está acontecendo com o Malafaia? Olha, como uma pessoa cristã, eu tenho vergonha hoje de dizer para alguém que o Silas Malafaia é um pastor evangélico. E eu digo isso com muita segurança do que eu estou falando. A própria Bíblia diz o seguinte, se alguém te der um tapa no lado do rosto, você dê o outro lado. Se alguém te exigir que ande uma milha com ele, ande mais do que foi solicitado. E nós temos hoje um pastor que tinha um prestígio enorme nacionalmente no segmento evangélico, que durante essa campanha fez ataques piores do que a esquerda já fez contra qualquer candidato da direita. Silas Malafaia, você entra no Instagram dele, todos os vídeos que ele publicou, você praticamente não vê uma defesa a respeito dele. A maioria das pessoas, a maioria, quase 100%, foram críticas, e críticas corretas contra a postura dele. Primeiro, ele é um pastor. Ele quer ir para o segmento da política, se licencia do pastorado e vai para a campanha, se candidata a um cargo e vai defender aquilo que ele acredita. Agora, fazer esse jogo sujo, fazer esse jogo de ataque contra um candidato que não tinha tempo de televisão, não tinha verbas para financiar sua campanha, verbas públicas para financiar sua campanha, e nós tínhamos um cara do segmento evangélico que, de alguma forma, tem sua influência dentro do segmento, gerando ataque diariamente ao Pablo Marçal. Terminou prejudicando, só que você falou, não sabe quem tem por trás dessa história toda do Pablo Marçal e do Silas Malafaia, e eu digo também por trás do Bolsonaro. Eu acredito, esse é um pensamento meu, como o Bolsonaro já tinha declarado que o apoio dele ao Ricardo Nunes era tão somente porque o presidente do partido, do PL, Valdemar Costa Neto, tinha escolhido o Ricardo Nunes como candidato, ele iria no que o partido decidiu. Era claro e evidente que Bolsonaro não estava à vontade apoiando o Ricardo Nunes.
E a possibilidade de Pablo Marçal vir para o segundo turno era uma oportunidade de Bolsonaro aí sim romper todo esse silêncio. Dizer, olha, o povo decidiu, era um cara que não tinha tempo de televisão, era uma pessoa que não tinha financiamento de campanha. Eu vou com o povo porque até aqui eu cumpri o meu compromisso, daqui agora para frente eu vou lutar para que, de fato, alguém mais alinhado à direita possa ganhar. Esse é o pensamento meu. Você lembra que foi noticiado que o Pablo Marçal, bem antes da campanha, teve com o Bolsonaro. Recebeu até uma medalha dos 3I, né, que o Bolsonaro tem para dar para as pessoas mais próximas a ele. E o próprio Pablo Marçal falou que ele teve uma conversa com o Bolsonaro e Bolsonaro deu alguns conselhos a ele. Teve uma conversa que Bolsonaro não autorizou que ele falasse. Mas sabia que Bolsonaro não estava satisfeito. Agora, quando você vê o Silas Malafaia também pular mais um ponto, subir mais um degrau na escada e atacar o próprio Bolsonaro, mostra que ele perdeu totalmente o controle, está cada vez mais fora daquilo que ele defendeu tão pouco tempo, a exemplo lá da Paulista, e atacando quem fez ele crescer a importância como também pastor dentro do segmento evangélico. Bolsonaro tinha o Silas Malafaia como um cristão, pediu uma oração, está ali dando conselho, e hoje o cara passa a atacar. A direita tem desses problemas. Quando existe um problema interno, a direita tenta jogar para a plateia no sentido de ganhar apoiadores, no sentido de ganhar aplauso. Mas, ao contrário, tem acontecido totalmente diferente quem trai Bolsonaro. Quem parte para esse ataque contra ele, nós temos aí a Joyce, o Alexandre Frotas e vários outros políticos que surfaram na onda Bolsonaro. Depois de tentar desmerecer o político, a Joyce foi a candidata mais votada em São Paulo das mulheres, em 2018, perdeu a eleição, saiu candidata a deputada, teve apenas 12 mil votos, e agora para vereadora ela teve menos de 2 mil votos. Mostra que peitar Bolsonaro no contexto da política é prejuízo, e eu acredito que o Silas Malafaia também vai ser desmoralizado na hora certa e no momento certo. Joyce perdeu até para o Marquito, que teve quase 4 mil votos. Mas é o seguinte, o Malafaia, durante alguns anos, durante os últimos anos, tem financiado todos os protestos que aconteceram no Brasil, né? Ele paga do próprio bolso, entre aspas, para que essas manifestações aconteçam. E, de certa forma, hoje se observa que todo esse empenho de fazer com que isso aconteça é uma forma de manipulação depois. Fez tudo que fez, disse tudo que disse, para que puder. Ele chegou ao desplante de dizer o que Bolsonaro deveria dizer, como o Bolsonaro deveria se comportar, o que ele deveria falar. E essa raiva, esse ódio pelo Marçal vai além do que o Marçal falava, vai além das outras coisas. E dizer que o Jair Bolsonaro ficou em cima do muro, sendo que o Jair Bolsonaro teve que cumprir um acordo que ele fez com o presidente do partido, né, com o Valdemar da Costa Neto, e cumpriu a palavra dele. Foi exatamente por isso que ele não poderia apoiar o Pablo Marçal de forma explícita. Só que ele cumpriu com sua palavra. O que aconteceu com o direitista Malafaia no Rio de Janeiro, que por ser amigo do Paes, não apoiou o Ramagem, não disse nada sobre o Ramagem. E quando o Paes ganhou as eleições agora, quando as eleições terminaram, ele estava do lado de quem? Do Paes. Não fez nenhum tipo de manifestação. E se ele é tão veemente em São Paulo, foi tão veemente em São Paulo, foi tão categórico nas defesas que deveriam ser feitas em São Paulo, por que ele não foi categórico nas defesas que tinham que ser feitas no Rio de Janeiro? Ele é tão machão, né? Se ele é tão machão, por que ele não defendeu o Ramagem no Rio de Janeiro? Por que ele, por ser amigo e declaradamente amigo, muito amigo do Paes, por que ele não fez nenhum tipo de manifestação? Por causa das suas amizades. Então ele não passa de um narcisista hipócrita, que não quer ser contrariado, que acha que as coisas têm que acontecer da forma como ele fala, ele se acha acima do bem e do mal, avalia as pessoas de acordo com sua régua, e todo mundo que o contraria, que vai contra os princípios que ele acha que todo mundo deve seguir, ele vai contra e massacra.
fazer um vídeo colocando... Não, ele não fez só um vídeo, ele fez um vídeo com uma jornalista de esquerda. De esquerda de carteirinha, né? Esquerda de carteirinha. De carteirinha. Então, é a que chamam ela de fura-bolha. Entendeu? E fez colocar como uma jornalista daquele nível, daquele porte, para falar o que falou. Ele queria que o assunto fosse espalhado, ele queria que aquilo fosse atingido, queria que o alvo fosse atingido. Não foi proposital ter acontecido aquilo. Ele escolheu a jornalista de forma absolutamente proposital. Ele queria que a conversa chegasse até os ouvidos, não simplesmente do Bolsonaro, mas dos seus apoiadores. Dizer que o Bolsonaro não queria fazer os apoios de forma absolutamente abrangente por causa de seguidores, não. Era por causa de apoiadores, dos apoiadores que sempre apoiaram, né? Fazer as críticas que ele fez de forma tão contundente, tão contundente, tão veemente em relação ao Nicolas Ferreira. Lembrando que o Nicolas Ferreira está com o Jair Bolsonaro desde 2016, se eu não me engano, 2018, bem antes do apoio declarado do Malafaia, e fazer uma declaração daquela, porque o Silas é simplesmente um garoto de fraldas na internet. Então, os ataques que o Malafaia tem feito, ele está fazendo por questões pessoais. Então, ele tem interesses pessoais fora dos interesses religiosos, fora dos interesses da defesa da democracia, fora dos interesses da defesa das suas defesas religiosas. Ele tem outras defesas, ele tem outras intenções. Por isso quer manipular não só a narrativa, mas todas as pessoas ao redor, e por isso que ele ajuda. Porque depois que ele vai lá, banca R$1 milhão, R$1,5 milhão numa manifestação com carretas, carros, som, iluminação, tudo. Essas pessoas ficam devendo a ele a obrigação. E quando você deve a obrigação a alguém, você tem que obedecer, na cabeça dele pelo menos, tem que obedecer todas as narrativas que ele colocar em pauta. E quietinho, sem falar nada. O Silas Malafaia, ele está indo para um confronto que ele não vai sair vencedor. Não. Porque você pega o histórico de Jair Bolsonaro, tem mais de 34 anos na política, eleito todas as eleições, conseguiu eleger todos os filhos que ele lançou candidato, elegeu, conseguiu eleger o governador de Santa Catarina, conseguiu eleger Tarcísio na maior cidade do maior estado do Brasil, conseguiu fazer diversos candidatos Brasil afora. E aí o Silas Malafaia chega num momento que Bolsonaro já tem sua história consolidada, presidente do país, o melhor presidente da história do país, onde abriu as portas do país para a sociedade também usufruir dos benefícios que o país poderia ofertar. E aí você traz uma pessoa que, igual você relatou aí, ele pagou esse patrocínio desses eventos. Ele se acha no direito agora do presidente Bolsonaro se tornar um refém do que ele quer. E não é assim que funcionam as coisas. Você está chegando para contribuir ou chegando para colocar o que você quer em pauta? Quer colocar o que você quer em pauta, segue seu caminho, lança seu projeto político e vai para a rua. O Silas Malafaia chegou a criticar de forma ilegal, de forma prepotente, igual você relacionou aí, o Nicolas, ano eleito, se eu não me engano, ao 4º mandato, o Magno Malta, senador, respeitado no Espírito Santo, um baiano, mas eleito pelo Espírito Santo, 2 vezes senador, foi um dos senadores mais atuantes nos governos Lula, onde enfrentou crime de pedofilia no Brasil. Yeah. E aí ele passou a atacar todo mundo que ele acha conveniente atacar. Ele não vai conseguir ter êxito nesse ataque. A sorte dele é que o presidente Bolsonaro é uma pessoa muito experiente, não rebateu as críticas dele, não subiu o tom com ele, porque as pessoas más por si só, elas terminam se enforcando. E o que vai acontecer também com o traidor Silas Malafaia. Você falou do Magno Malta, o Magno Malta que praticamente abriu mão da própria candidatura há 4 anos atrás,
para se dedicar à candidatura a se dedicar às eleições do Bolsonaro, a lutar para que o Bolsonaro fosse candidato e vencesse as eleições também. Abriu mão, ele ficou 4 anos fora da política, fora de um cargo político, justamente por isso. E ele não pôde nem entrar no governo Bolsonaro com nenhum cargo, porque estava sofrendo um processo, um processo antes e um boicote. Então ele não pôde entrar. E ficou fiel às suas posições. Defendeu todas as suas posições. Não veio falando mal de nada, de ninguém, né? Não falou mal de Bolsonaro, não falou mal dos filhos. Não. É que não tem onde falar mal aí, entendeu? O clã Bolsonaro são essas pessoas que pecam, às vezes, por falar demais. No sentido, assim, não esconde nada. Fala o que está na cabeça, goste ou não deles, mas falam o que acreditam.